No episódio de hoje, eu vou te dar 5 dicas que vão te ajudar a melhorar o seu relacionamento com o seu cliente. Vamos lá, estamos entre amigos aqui e sabemos que lidar com pessoas não é um negócio fácil. Lidar com gente é complicado, todos nós sabemos disso. E por isso eu resolvi gravar esse vídeo para te dar 5 dicas que podem te ajudar aí a melhorar um pouquinho o seu relacionamento com o seu cliente. Porque embora seja difícil lidar com pessoas, existem coisinhas que podemos fazer para facilitar esse processo. E são coisas simples, vocês vão ver. Vamos lá. Primeira coisa que eu gosto de fazer com os meus clientes, que eu acho que é super importante, que eu vejo que muita gente peca nisso, é colocar limites. E eu entendi isso da pior maneira possível, porque geralmente quando a gente começa a prestar serviço, a gente não entende muito bem de comportamento de cliente, relacionamento de cliente, a gente dá umas certas liberdades para o cliente e depois é difícil de cortar. Então a pessoa se acha no direito de falar algumas coisas, de fazer algumas coisas, que se você tivesse estabelecido limites no início e se portado de uma maneira específica, a pessoa iria perceber que ela não tem essa liberdade para falar com você de certo jeito. Então, essa questão do colocar limites, eu coloquei ela primeiro porque para mim ela é a mais importante. E geralmente a maior causa de atrito entre profissional e cliente é exatamente por conta dessa questão do colocar limites. Eu vejo muita gente aí ficando amiguinho do cliente. Isso tá errado? Eu não acho que tá errado. Mas o que eu percebo é o seguinte: quando o profissional, prestador de serviço, fica amigo do cliente, existe ali um rompimento, né, de uma barreira de profissional-cliente. A gente já foi ali o negócio mudou de patamar. Só que o que acontece na maioria das vezes é que, a partir do momento que isso acontece, o cliente se acha no direito de atrasar, falar coisas do jeito que ele não falava antes, essas coisas assim, tomar certas liberdades com você. E é errado você ficar amigo do seu cliente? Não. Porém, você precisa deixar muito claro para o seu cliente que, embora vocês estejam se tornando amigos ou vocês se tornaram amigos, ainda existe ali uma relação, pelo menos enquanto está se fazendo o projeto, de profissional cliente, e as regras vão precisar ser cumpridas, independente daquela pessoa ser seu amigo ou não. Por isso que você precisa avaliar qual é o nível de liberdade que você quer dar para essa relação, se você realmente quer ficar ou não amigo do cliente. Essa é uma das coisas que acontecem quando há rompimento desses limites. Outras coisas que geralmente as pessoas fazem é: não tem limite de horário para responder o cliente, então ele acaba ali achando que ele pode te mandar mensagem no horário que ele quer, feriado, final de semana. Se reserve o direito de não responder o cliente meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, porque você tem o direito de ter a sua paz. Então, o cliente precisa saber que ele pode até mandar mensagem para você na hora que ele quiser, mas que você não vai responder na hora que ele tá te mandando mensagem, independente da hora ali, né? Se for no horário de atendimento, ok. Mas se não, ele vai ter que aguardar você poder responder. E como é que você faz isso? Você precisa se portar de uma maneira profissional. Quando o cliente te contrata, ele precisa saber que você tem um horário de atendimento, ele precisa olhar para você e ver um profissional que, né, uma pessoa que tem regras, que tem termos e condições para trabalhar. E é o que eu sempre falo para vocês, essas coisas precisam ficar explícitas. Então, na proposta, no WhatsApp tem que ter horário de atendimento, no e-mail tem que ter horário de atendimento, porque são coisas assim que são subconscientes. O cliente, ele vê aquilo e ele pensa: nossa, vou mandar essa mensagem agora, mas eu vi na proposta dela que ela atende de 9 às 18. Então, se eu mandar essa mensagem agora e ela não me responder, amanhã de manhã ela vai me responder. Se for uma coisa urgente, eu até respondo fora do horário, mas isso é muito raro, muito raro. Então, primeira coisa é colocar esses limites. Cuidado com essa coisa de ficar amigo do cliente, cuidado com essa coisa do horário, né? Então, essa questão do prazo também, de retorno das coisas, tem que ficar muito claro desde o início. Então, você coloca no contrato, né, que tem multa por atraso, essas coisas. Mas você precisa falar isso para o seu cliente. Porque eu sempre falo que a maioria das pessoas não lê contrato, então isso precisa ficar claro para ele também. Então, quando você estiver fazendo um agendamento do processo, você pode lembrar ele de novo. Na reunião de briefing, você lembra:
a gente precisa cumprir os prazos, senão o projeto vai atrasar e tem multa por atraso e tal, essas coisas. Você precisa falar, você não pode deixar que o cliente ache, né, magicamente que existem os limites. Você precisa falar para ele, precisa ficar claro para ele quais são esses limites e como que funciona o seu processo de trabalho. Segunda coisa que eu vejo muita gente errando é a questão do saber ouvir e, além de ouvir, observar. Porque quando a gente vai para uma reunião ou para uma apresentação, geralmente a gente tá nervoso e a gente fica ali pensando só no que a gente tá sentindo, no que nós estamos sentindo, no que eu tô sentindo. Meu Deus, eu estou nervosa. Quando você começa a olhar para si, você tá ali num processo de autorreferência, você esquece do outro. Então, você passa a não ouvir e não observar. E só é possível construir um bom relacionamento com alguém quando você ouve essa pessoa. Se você tá num relacionamento amoroso, você tem um marido, alguma coisa assim, você sabe que se você não ouve aquela pessoa, você não conversa com ela, ouvindo o que ela está falando, dificilmente aquela conversa vai para algum lugar, né? Geralmente o relacionamento vai até ruindo com o tempo, até que às vezes acaba. Então, a questão do ouvir também funciona para o relacionamento com o cliente. Então, quando você estiver numa reunião com o seu cliente, esteja presente, ouvindo o que ele está falando. E escuta ativa não é você ficar ouvindo, pensando no que você vai responder. É você ouvir e, com base no que você ouviu, você formula a pergunta que você quer fazer. Então, você precisa aprender a ouvir o cliente ali naquela hora que ele está falando. E com base no que ele falou, você aprende a formular novas perguntas. E não fica pensando, eu vou falar isso, porque eu tenho que falar isso. E aí, quando o cliente termina de falar, você não sabe nada do que ele falou ali. E não vai gerar conexão, né? Não vai ter conexão. E a questão do observar é que muitas vezes na linguagem não verbal da pessoa, ela tá falando coisas ali. E você tá deixando de perceber. Porque você só tá olhando pra si mesmo. Imaginando, será que meu cabelo tá bagunçado? Será que meu batom tá borrado? Essas coisas não ajudam em nada. Então, a minha segunda dica para que você tenha um bom relacionamento com o seu cliente é aprender a ouvir de verdade e a observar os sinais não verbais. Às vezes a pessoa tá meio triste, às vezes a pessoa tá feliz, e você, fazendo essas observações, você consegue se conectar com aquela outra pessoa que tá ali do lado e consegue gerar um relacionamento muito mais rico. Inclusive, essa questão da observação funciona super bem quando você está fazendo a apresentação para o seu cliente, seja lá do que for que você está apresentando. Porque ali ele não está falando nada, mas ele está reagindo com um olhar, né? E você vai conseguir ler o que aquele cliente está pensando e, a partir dali, você vai conduzindo a sua apresentação. Então, cuidado com essa questão do ouvir e do observar. Terceira coisa que eu vejo que também muita gente acaba pecando é: seja honesto e seja transparente com o seu cliente. Não tem por que mentir. Porque eu vejo muito essa questão da relação com o cliente, engraçado que às vezes eu recebo pergunta lá na caixinha e fala assim: vamos supor, o trabalho vai atrasar, como que eu falo isso pro cliente? Seja honesto, seja verdadeiro. Se você chegar pro cliente e explicar o que aconteceu, você vai dizer: olha, infelizmente aconteceu um imprevisto, eu não estava esperando isso acontecer de verdade, foi uma coisa assim fora do comum, atrasou, não vou conseguir te entregar naquela data que eu prometi para você, será que eu posso te entregar tal dia e desse dia não vai passar e tal? Se você for honesto com o seu cliente, falar a verdade, dificilmente ele vai chegar para você: sou irresponsável, você está demitida, eu vou te mandar embora. Geralmente ele vai entender, ele vai compreender, ele vai dizer: não, tudo bem. E aí você vai poder seguir com o trabalho. Mas vocês ficam com medo de falar a verdade e inventam uma história mirabolante pro cliente. E a pessoa percebe quando alguém tá mentindo, então ele fica, nossa, ele já desconfia de você. Ali já há uma quebra de confiança que pode muitas vezes custar o relacionamento do seu cliente. Talvez ele nem faça um novo trabalho com você porque ele não confia mais em você. E você sabe que as pessoas compram de que elas gostam, conhecem, gostam e confiam. Então, se você quer manter a confiança do seu cliente em você, seja honesto, fale a verdade. Essa questão da honestidade e da transparência serve também, por exemplo, você vai mandar uma mensagem de cobrança para o cliente. Você não precisa inventar um negócio, porque eu tenho uma conta para pagar. Não tem conta nenhuma, você está inventando a conta para poder fazer o cliente pagar. Fala a verdade, fala: olha só, a fatura está vencida,
tal, explica a situação para o cliente, para poder ele, né, entender aquilo ali e efetuar o pagamento. Essa parte de ser honesto e transparente é super importante quando você está gerenciando expectativas com o cliente. Porque o cliente, ele tá ali esperando alguma coisa de você. Todo mundo gera expectativa, né? Cada um que lide com sua própria frustração. Mas todo mundo cria expectativa em alguma coisa. E é o seu papel gerenciar essa expectativa com a verdade, falando para o cliente como que o processo funciona, o que ele vai receber, como que ele vai receber. Você não pode ficar mentindo para o cliente, por quê? Quando chegar no final, você vai entregar um negócio, o cliente vai olhar para aquilo, vai... Nossa, achei que era outra coisa. E aí? Ele vai ficar frustrado e, de novo, não vai haver uma conexão entre vocês e aí pode até haver a quebra de confiança e fim da parceria. Que às vezes até um cliente bom e você perde por uma simples besteira, porque você não soube ser transparente e honesto e falar a verdade. Por último, a última coisa que eu vejo que também muita gente peca é manter um contato periódico com o cliente. Eu sei que dá trabalho. Dá um trabalho danado, porque às vezes você tem muitos clientes e aí você não precisa, você não precisa entrar em contato com todos. Escolha aqueles clientes que você gosta mais, que você quer fazer projetos novos com ele e aí você mantenha um contato periódico. Pra mim, a melhor maneira, a maneira mais fácil de fazer isso é através das redes sociais. Porque você consegue ali seguir aquela pessoa, né? Só você não seguir 1 milhão de pessoas, segue menos gente pra você seguir os seus clientes e conseguir ver quando eles postam alguma coisa. E aí você comenta e curte. Você tá sempre ali, né, na mente do seu cliente, porque as pessoas esquecem das outras pessoas, gente. E você precisa estar constantemente na mente dele, porque quando ele precisar de alguma coisa, ele vai lembrar de você e ele vai te contratar. Então, essa questão de ter uma constância ali no relacionamento, né, de estar comentando, estar presente, mandar uma mensagem, alguma coisa, é importante. Dá trabalho? Dá. Mas é algo que vai te render, talvez, possíveis trabalhos no futuro. Além disso, o seu cliente pode encarar essas mensagens, essas coisas, como uma proatividade da sua parte. Às vezes você chega ali, por exemplo, você já tá comentando, você já tá nos stories, isso não impede que você chegue pra ele e mande uma mensagem falando se ele tá precisando de alguma coisa. Ou então você viu um post do Instagram dele que não ficou legal, e aí você sugere fazer, olha, faz assim da próxima vez que vai ficar legal. E aí ele vai identificar essa proatividade como algo interessante da sua parte, ele vai identificar isso como uma qualidade, talvez até um serviço que ele não estava nem pensando em fazer, ele resolve fazer simplesmente pelo fato de você ter entrado em contato e ter falado alguma coisa para ele. Então essas foram as minhas 4 dicas. Eu falei 5 no início do vídeo, eu não tô me lembrando agora. Mas enfim, foram 4 dicas para te ajudar a melhorar o relacionamento com seu cliente. São dicas simples, mas... Gente, eu gosto sempre de pensar que essa coisa do relacionamento com o cliente, atendimento, são coisas simples. São coisas básicas, princípios que estão aí desde os primórdios, que as pessoas ficam, às vezes, querendo inventar muita moda e acabam esquecendo dessas coisas tão simples que, se você fizer, já vai fazer uma grande diferença. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui. Esses robôs, atendimento de robô. Gente, eu tenho um ódio quando eu entro no chat que eu quero falar com a pessoa e é um robô. E tipo, isso é uma inovação desse novo século da tecnologia. E é uma merda, entendeu? Muito melhor você falar com a pessoa. Então, às vezes, você ignora o básico, uma coisa simples, pra tentar fazer um negócio inovador e acaba prejudicando ali o seu relacionamento com o seu cliente. Então, não ignore as coisas básicas, o feijão com arroz bem feito, porque dá resultado e tá aí por algum motivo. Espero que as dicas que eu dei tenham te ajudado de alguma maneira. Me conta aqui embaixo se você tá pecando em alguma dessas, precisa melhorar. Ou se você tem alguma dica para agregar, né? Para as pessoas que vão ver os comentários. Deixa o like para eu saber que você curte mais esses temas relacionados a atendimento, relacionamento com o cliente, para eu fazer mais vídeos. Se inscreve no canal e até o próximo Dani Explica.